Muito bem, voltando aqui com Mibro Lite 3 Pro, 40 dias depois, para trazer informações desse equipamento, né, desse relógio smartwatch e como foi o comportamento dele, né, nesses 40 dias. Informações para ajudar quem está pensando em adquirir esse relógio, né, quem está pesquisando. Mais uma tentativa mesmo de ajudar, porque, como eu já comentei em alguns vídeos anteriores, quando eu fiz a compra desse equipamento, não tinha muita informação, achei bem pouca informação a respeito dele. E aí eu falei comigo mesmo, né? Vou fazer vídeos a respeito para poder ajudar interessados, né, em comprar esse excelente smartwatch que é o Mibro Lite 3 Pro. Eu vou colocar ele aqui no braço porque aí fica mais fácil para fazer o vídeo, porque ele fica com senha, eu sempre coloco senha e aí fica sempre pedindo para colocar a senha. Então eu vou colocar aqui no braço rapidinho e a gente volta com o vídeo. Muito bem, voltando aqui com o relógio já no braço. Na verdade pensei que ia ficar mais fácil, mas vou ter que tirar, porque fica mais complicado de mexer, porque eu tô com o celular na outra mão, gravando, e aí fica mais complicado de mexer, né? Mas são 40 dias já com esse equipamento, é um relógio, né, um smartwatch muito bom, e ele foi muito útil nesses 40 dias, parceiro, guerreiro, seguro. Não travou, não teve travamento, não teve tela piscando. A coroa aqui funciona perfeitamente, o botão aqui de baixo também perfeitamente funcionando, sabe? Foram 40 dias já de uso, né? E o Mibro Lite tem se mostrado muito útil, como eu falei, guerreiro, parceiro. É por isso que eu uso muito o termo equipamento, sabe? Porque é muito útil no dia a dia. Até um recurso assim que você fala, cara, isso aqui eu não vou utilizar, como a lanterna, por exemplo. Eu cheguei a pensar, por que eu vou usar a lanterna? Até a lanterna é muito útil no dia a dia. E aí isso é muito legal. São 40 dias de uso, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum problema. Como eu falei, sem travamento, sem tela piscando, sem algum tipo de engasgo, né, funcionando 100%, né, como deve ser, como a gente espera. E foram 40 dias aí bem utilizados, né, sempre utilizando, 24 horas de uso, tá? Na verdade eu tiro o equipamento para banhar, né? Mas aí como eu comentei em outros vídeos, eu banho no chuveiro quente. E é só por isso que eu tiro, porque eu aprendi, né, vendo alguns vídeos aí com o pessoal que é especialista da área, que é o vapor, né, que estraga esses equipamentos, né, o relógio, o celular, né, o equipamento ele é à prova d'água, né, e ele permitiria banhar normalmente com ele, mas como tem essa questão do vapor, né, e aí eu tiro para poder não danificar o equipamento, né. Mas assim, se fosse banho frio, poderia banhar normalmente, né, sem nenhum problema. Tanto é que eu molho ele, lavo ele na torneira, porque pega muita terra, né, pega muita poeira. E aí não tem nenhum problema nesses 40 dias. Mas eu evitei o vapor, né, da água quente. E só tiro nesse momento. Então, o dia inteiro de uso, durmo com ele a noite inteira, né, para monitorar o sono. E foram 40 dias aí de uso intenso, né? E o bichão aí funcionando perfeitamente. Um brinquedinho muito bonito, né? Eu não canso de falar que esse relógio é muito bonito. E 40 dias assim de uso intenso. 40 dias de uso intenso, 40 dias mesmo sendo provado aí mesmo,
sendo muito útil, né? Muito eficaz no que tem que fazer. Cara, na academia, sabe? É perfeito na academia, te dá as informações, monitora o batimento cardíaco, monitora a pressão, ele acompanha o teu exercício. Até sobre isso eu vou falar aqui sobre ele. Eu vou tirar aqui do braço porque eu consigo ter maior mobilidade. Só um minutinho. Então, como eu estava comentando, tirei aqui do braço, né? Pulseira funciona normalmente, as pulseiras, embora essa pulseira aqui não seja dele, né? Eu tirei a pulseira dele, tá guardada, porque ela é muito difícil de colocar. Ela é segura, ela é macia, ela é muito boa de usar, mas eu achei muito difícil de usar a pulseira que veio nele, né? Até comentei isso em outros vídeos. E aí eu preferi usar essa pulseira de velcro, né? Fechamento em velcro. E aí é outro mundo, muito melhor, muito mais prático, muito fácil de usar, de colocar, também de tirar, então muito melhor. Muito bem, voltando aqui para ele, a coroa funcionando perfeitamente nesses 40 dias, nunca teve nenhum problema. Os botões, esse botão aqui também funcionando perfeitamente e já tomou pancada, tá? Infelizmente eu dou muita pancada e é totalmente sem querer, é uma coisa totalmente inocente, do meu jeito mesmo, desajeitado, então ele toma muita pancada, tá? Então assim, ele é muito resistente, né? Pode não parecer porque é um relógio muito bonito, né? Ele tem essa parte metal aqui trabalhada. E aí pode enganar alguém achando que ele é frágil, mas não é, o bicho é forte. Essa parte de metal ela não arranha fácil, né? Ela não. Você vai ter 40 dias aí de uso, pegando muita terra, muita poeira e pancada, você não consegue ver, né, nenhum arranhão nessa parte metalizada, né? Essa parte cromada dele aí segue praticamente intacta, né? E eu admito mesmo que eu dou muita pancada nele e é totalmente sem querer. Tanto é que eu coloquei película nele, né? Já sabendo do meu jeito. Coloquei película aqui na tela, tem uma película aqui ainda, né? E eu recomendo também para quem quiser adquirir esse equipamento que coloque película, né? Salva a tela mesmo. Por mais que você seja uma pessoa assim que não ande dando pancada no seu relógio, como é o meu caso, ainda assim talvez seja interessante, tá? Você avaliar a opção de colocar aqui uma película na tela dele, porque pelo menos no meu caso ela salva demais, né? Então tem aqui tem uma marquinha aqui de pancada aqui que a película já salvou, tem marca de pancada aqui também que a película já salvou. Então estou sempre batendo esse relógio, né? Então ele é muito resistente, tá? 40 dias aí de resistência excelente. E como eu estava comentando também na academia, né? Na academia ele acompanha bem o seu treino, ele traz informações sobre o seu treino, ele vai fazendo monitorias direitinho. Depois a gente pode fazer uns vídeos a respeito desse tipo de uso. Uma coisa assim que eu acho que ele poderia permitir, né, seria colocar o quilo, né, o peso que a gente está usando. Eu não sei se ele tem isso, eu já procurei, mas não procurei direito. Ele permite fazer a configuração do treino. Então você pode fazer um treino de membros inferiores, membros superiores. Ele permite você fazer a configuração desse treino, fica memorizado. E ele acompanha certinho, né? Por exemplo, você quer fazer uma faixa de queima de gordura, e ele monitora isso para você. Você coloca ali configurado, por exemplo, entre, 110 batimentos cardíacos e 160, né? E ele fica ali fazendo a monitoria para você, te avisando que você está nessa faixa de batimento cardíaco, você está queimando gordura. É bem interessante, é bem legal esse acompanhamento que ele faz durante o treino, esse suporte que ele fornece. Muito bom mesmo. Mas não permite colocar o peso,
né? Ou eu ainda não consegui achar isso lá no aplicativo, né? Ou nele aqui mesmo ainda. Pode ser uma falha minha, mas eu vou tentar olhar com mais calma para ver se tem essa opção de colocar o peso que a gente está fazendo no treino, né? A minha esposa tem um Balance, a Masfit Balance, mas ela já é marombeira, né? Já malha há 2 anos, eu estou começando agora. Tanto é que eu peguei esse aqui mais de entrada. Ele é um relógio de entrada, mas quase intermediário, sabe? Ele é muito completo mesmo. E aí, como eu estava falando, a Masfit Balance, ele permite você colocar o peso que você está fazendo ali no seu treino. Por exemplo, tá puxando ali, sei lá, 20 quilos no leg press. Empurrando, na verdade, né? 20 quilos no leg press. E aí você configura lá e ele faz um cálculo ainda mais exato para você, né? Que eu não consegui achar. Muito bem. Outra coisa interessante também que eu percebi nele foi desculpa, a questão da bateria. Não sei se houve alguma atualização por parte da Mibro, mas ele, assim, eu percebi que a bateria melhorou ainda mais, né? Já era muito boa a questão da bateria, durava bastante, estava carregando ele uma vez por semana, a bateria chegando a 3%, né? Quando chegava no dia de carregar, geralmente eu carrego ele no domingo, e agora eu estou carregando ele domingo também, mas a bateria está chegando ali em torno de 13% ainda disponível, né? Então, assim, eu percebi uma melhora da bateria. Pode ser devido a uma atualização, né? do aplicativo, do sistema, feita pela Mibro, pode ser. Mas houve sim uma melhoria muito legal, né, da bateria. Chegava a 3% no domingo, quando eu ia botar para carregar, e agora está em torno de 13%, né, em torno de 15%, em torno até de 14%, né, ainda de bateria disponível. Então é bem interessante, bem legal também. Eu até tinha prometido fazer alguns vídeos a respeito do GPS dele, né? Do funcionamento e tudo mais, que é um GPS muito bom mesmo, muito bom. O preço dele, né? É bem legal o GPS dele. Eu tenho que fazer esse vídeo, mas eu queria trazer uma informação aqui a respeito do uso do GPS, que é o seguinte. O que acontece? Eu percebi... e aqui é uma visão de usuário, tá? Eu deixo aí pro pessoal que é da área, né? O pessoal que é especialista comentar a respeito disso, porque aqui é só uma visão mesmo de quem tem o equipamento, né? De quem usa, né? E o que eu percebi nesses 40 dias? Pode ser também devido a alguma atualização da Mibro, né? Eu percebi o seguinte. Eu estava acionando o GPS e demorava um pouco, sabe? Demorava em torno de 20 segundos. Já teve alguns momentos que demorou até mais, né? Quase 1 minuto. Era uma situação um pouco chata, sabe? E aí, o que eu percebi? Quando eu aciono, né? Quando eu deixo o aplicativo aberto no celular, e aí eu venho aqui, né, fazer uma caminhada. Eu venho aqui nesse botão, que é um atalho. Aí eu venho aqui fazer caminhada. Ele consegue achar o GPS muito rapidamente, né? Mas é muito rapidamente mesmo. É impressionante. Quando o aplicativo está fechado lá no celular, mas sempre funcionando em segundo plano, né? Segundo plano. Mas quando ele está fechado assim lá no celular, demora mais, entendeu? Demora bem mais para ele conseguir achar o GPS, né? Então essa é uma informação, né, que eu trago aqui, que eu percebi. Tipo agora, né? Tudo bem que eu tô aqui debaixo de um teto aqui, né? 4 paredes, tudo fechado aqui, então isso é um problema para achar o GPS em qualquer equipamento.
Mas mesmo assim você vê que demora, né? Vê que demora bastante para achar o GPS. Porque o certo é achar o GPS em local descoberto, né? Mas quando eu estou com o celular perto, ele acha o GPS mesmo em local coberto, né? Como eu estou agora. E acha muito rápido, né? Depois dessa observação que eu percebi, né? Demorava mais antigamente demorava mais. E agora, talvez por alguma atualização da Mibro, né? Melhorou bastante essa questão do GPS. Né? Ele não está encontrando aqui porque eu estou com o aplicativo fechado, né? Então ele não está achando aqui a questão do GPS. Deixa eu ver aqui de novo, ver se ele vai achar. O celular está longe, está distante. E aí ele precisa do celular para poder meio que achar o GPS, né? Como se ele usasse talvez o GPS do celular. Mas assim, ele também acha o GPS sozinho, né? Então assim, várias vezes aconteceu de eu estar andando na rua. E aí o que acontece? Ele reconhece que eu estou fazendo uma caminhada, né? Por exemplo. Aí ele fala, você quer, né? Monitorar isso? Aqui, ó, ele já achou, né? Mesmo distante, o celular tá lá na sala. 3, 2, 1, start workout. E aí ele começa a monitorar aqui a caminhada, né? No caso, o exercício é a caminhada. E aí ele vai reclamar já porque tá em área coberta, né? Então ele vai... Deixa eu afastar mais isso daqui. Aí ele vai reclamar mais porque tá em área coberta. Mas acha muito rápido, tá? Essa era... Deixa eu desligar aqui isso aí. Workout paused. Aqui. Workout ended. Então, assim, essa foi uma observação que eu fiz, que quando tá com o aplicativo da Mibro aberto, o Mibro Fit, né? No celular, em primeiro plano, ele acha muito rapidamente o satélite, se conecta rapidamente, tá? Muito rápido mesmo, tá? Não vou dizer que é sempre, às vezes demora um pouquinho, mas ainda é pouco em relação a quando o celular está distante, o celular está longe, demora mais, né? Tipo agora, eu mostrei para vocês aqui, ele nem conectou da primeira vez, demorou um tempão. Aí veio conectar na segunda vez, mas o celular está longe. O celular está lá na sala, bem tipo, sei lá, uns 20 metros aqui de distância. Mas quando o celular está perto e o aplicativo da Mibro está aberto, eu percebi que a conexão é muito rápida com o satélite. E aí começa a funcionar o GPS. Isso reforçando que ele também funciona o GPS sem o celular, tá? Então, eu nunca levo o celular por questão de segurança, né? Eu só levo o relógio mesmo porque é preciso, mas eu sou um cara medroso, tenho medo de perder as coisas. Mas eu sempre deixo o celular em casa. Quando eu vou caminhar, quando eu vou correr, eu sempre deixo o celular em casa. E aí já teve algumas vezes que eu saí, não acionei o GPS, e aí ele detectou que eu estava fazendo uma caminhada, que eu estava fazendo uma corrida, e ele perguntou se eu queria acionar o GPS. Aí eu acionei, funcionou corretamente, mesmo sem o celular. Mesmo sem o celular. Então, assim, na minha visão de usuário, apenas de usuário, eu acho que ele usa o celular, né, para poder, de repente, encontrar um satélite mais rapidamente. Né? Foi isso que eu percebi. Mas, se o celular não estiver perto, ele também vai encontrar um satélite, porém, né, naturalmente vai demorar um pouco mais. Então é isso, né? Eu acho que foram informações aí que podem ajudar quem está pensando em comprar esse Mibro Lite 3 Pro, né? Um excelente relógio, seguro, parceiro, útil. 40 dias, nada de travar, tudo funcionando, todos os recursos funcionando. Assim, sem problemas, tá? 40 dias aí sem problemas. Tá um pouco corrido para fazer vídeos sobre as funções dele, mas eu tenho que fazer, né, para ajudar as pessoas que estão pensando em comprar.
Mas eu vou fazer, né, os vídeos dele com GPS, né, usando o GPS. Tem que achar um jeito de a gente verificar a acurácia desse GPS, né. Faz alguns vídeos dele na academia também, mas, assim, em termos de usabilidade em 40 dias, excelente, tá? Excelente, sem problema nenhum. 40 dias aí funcionando a pleno vapor, 40 dias aí muito útil mesmo no dia a dia. Excelente, excelente, tá? É isso, beleza? Agora eu vou me preparar mais para fazer um outro vídeo dele a respeito de algumas funcionalidades que também são interessantes, né? É isso aí, Mi Blue Light 3 Pro, 40 dias de uso, muito bonito, né? Equipamento maravilhoso, relógio muito lindo mesmo. É um relógio que tem um formato, né? Um desenho que se adequa, né? Que cabe em qualquer tipo de evento que a gente vai participar, né? Desde academia até o trabalho, escola, festa, culto, visitas, qualquer ambiente que a gente for, ele consegue se encaixar muito bem, né? Isso foi uma das coisas que me ajudou a definir por comprar, né? A decidir por comprar esse equipamento. É isso. Forte abraço a todos.